Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Recentemente recebi uma publicação de uma missionária retornada que fez missão fora do país e voltou. E nessa publicação ela dizia para todo mundo que é gay, né? Que ela se descobriu gay. E isso não me chocou, não é nenhuma novidade para mim. Acredito que não seja para você também, né? A gente vê muitos casos entre os santos dos últimos dias, entre outras religiões, certo? E a princípio isso não me chocou. O que mais me chamou a atenção foi que no meio da publicação dela, ela disse a seguinte frase: "Eu nasci gay". Isso me chamou a atenção, porque quando se afirma essa frase, em última instância, quer dizer que você nasceu gay, que existe alguma predisposição genética para que você tenha nascido assim e isso não vai mudar, certo? Você não vai ter alteração porque é biológico, é genético, certo? Isso me chamou a atenção e é disso que a gente vai falar. Então, eu vou começar afirmando esse vídeo que sim, de fato, a atração por pessoas do mesmo sexo, ela existe. Isso é um fato, olha só que interessante. Então, a gente vai começar estabelecendo essa verdade. Isso existe de fato. Também existe aquilo que a igreja fala, né, as verdades eternas de que o gênero ele é eterno e imutável. Ou seja, nós nascemos homem e mulher. Isso é verdade. Como essas duas coisas se relacionam? E no meio disso, a gente vai falar também a respeito de filosofia e ciência. Então, a gente vai abordar o último estudo mais importante a respeito desse tema, sobre nascer gay ou não, tá? Então, certo. Antes de tudo, eu quero ressaltar que Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo me ama e ama todo mundo que vai assistir a esse vídeo e todo o resto do planeta. E essa é uma verdade imutável. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é real. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo tem efeito sobre todos nós, desde que aceitemos. Então, Cristo, ele definitivamente ama a você. Nunca se esqueça disso. E não é porque a gente aborda esse tipo de tema que precisamos esquecer que Jesus Cristo ama você, tá bom? Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Então tá certo, tendo isso estabelecido, veja se você já se inscreveu no canal, tá? Vê se a inscrição tá tudo certo, vê se você tocou no sininho das notificações para colocar em todas. Não esquece de deixar um comentário. Então toca no sininho, coloque em todas, né? Deixa um comentário e vai nos 3 pontinhos aí, caso você não tenha feito isso, e ajusta a resolução para você me ver em tela cheia. Se tiver tudo isso certo, você já é inscrito no canal, você clicado aí no inscrever-se, você tocado no sininho, você já me vendo em tela cheia e deixando um comentário, tá tudo certo, você não precisa fazer nada disso. Você só precisa compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que esteja passando por essa situação, ou seja, direto ou indiretamente. Esse tema é muito importante, principalmente para os jovens. Então, compartilha ele, né? É um tema muito importante. Tá no botão aí embaixo de compartilhar. Pois muito bem. Não é novo para ninguém a posição da igreja a respeito disso. Mas a gente vai ler para que fique ressaltado. É importante. No aplicativo Biblioteca do Evangelho, diz o seguinte, eu vou deixar o link de tudo na descrição para você consultar. O que causa atração por pessoas do mesmo sexo? A igreja não tem uma posição sobre a causa da atração por pessoas do mesmo sexo. O presidente Daylen Oaks ensinou. A igreja não tem uma posição sobre a causa de quaisquer suscetibilidades ou inclinações, incluindo as que se relacionam à atração por pessoas do mesmo sexo. Positivo. Então, a igreja ela deixa bem claro que ela não... Inclusive, o dog de fundo aqui confirmando o nosso vídeo, né?
ela deixa bem claro que ela não tem uma posição de qual é a origem da atração por pessoas do mesmo sexo. Então, afirmar que nós não nascemos gay é incompatível com essa afirmação da igreja. Porque ou você não sabe onde está a origem, certo? Como a igreja dá aqui, ou você já tem essa origem definida, que é nascer gay. Então, você já tem uma incompatibilidade aí, certo? Então, esse é o ponto. Então, pela igreja, a pessoa ela não pode dizer isso. E por que que é importante isso? Porque a gente tem que buscar a verdade como ela é, certo? E a partir daí a gente vai construindo tudo. Mas primeiro buscar a verdade como ela é. Então, essa é a posição oficial da igreja. Aqui relatada por Dallin H. Oaks. É interessante que Augusto Comte, um filósofo, ele dizia o seguinte: cada vez mais os mortos governam os vivos. E essa frase ela é muito significativa e ensina algo importante pra gente, que da onde saem essas ideias das pessoas, né? Da onde elas tiram as conclusões? Sempre tem origem em alguma ideia. E a gente vai descobrir quais são as origens das pessoas pensarem nascemos gay, né? De fazer esse tipo de afirmação. O último estudo que saiu a respeito desse tema, se as pessoas nascem gay ou não, foi um estudo publicado pela revista Science. Olha só, presta bastante atenção nesse estudo publicado pela revista Science, pois ele é o mais importante estudo publicado a respeito do tema. Então, veja só, muitas vezes as pessoas pegam coisas da ciência moderna para atacar a religião, né? Então, olha só, o último lugar em que pessoas que creem que a gente nasce gay ou não, né, que existe uma predisposição genética, olha só como isso não tem nem base científica onde você poderia buscar. Então, eu vou deixar esse estudo, inclusive, aqui na descrição, né? Essa matéria é uma matéria que a BBC publicou a respeito da revista Science. E diz assim: estudo conclui que não há variação genética na população que tenha algum efeito substancial na orientação sexual. Uma análise genética de quase 500 mil de pessoas levou à conclusão de que não existe um gene gay específico. O estudo publicado na revista Science aponta que, na verdade, há variações genéticas associadas a relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas fatores genéticos só respondem por, no máximo, aqui você já entra no campo da suposição, 25% do comportamento de pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Os pesquisadores das universidades de Harvard e Massachusetts Institute of Technology, o MIT, examinaram a composição genética de 409 mil pessoas inscritas no projeto Biobank do Reino Unido e 68 mil registradas na empresa de testes genéticos 23andMe. Os participantes responderam se tinham exclusivamente relações com parceiros do mesmo sexo ou se também com pessoas do sexo oposto. Agora, olha só, presta bastante atenção. A genética pode ser responsável por até 25% do comportamento entre pessoas do mesmo sexo, quando todo o genoma é considerado, segundo pesquisadores. Mas só 5 variações genéticas se associam significativamente ao comportamento homossexual, segundo o estudo. Juntas explicam menos de 1%. E aqui vem a conclusão. É impossível prever o comportamento sexual de um indivíduo a partir de seu genoma, diz professor Ben Neatle, professor de genética do Hospital Geral de Massachusetts, que trabalhou no estudo, diz que a genética não explica nem metade dessa questão
de comportamento sexual, mas ainda é um fator muito importante. Não existe um único gene gay. Um teste genético para prever se a pessoa vai querer ter um relacionamento homossexual não vai funcionar. É impossível prever o comportamento sexual de um indivíduo a partir de seu genoma. Então, esse estudo, ele deixa esse ponto bem claro, de que a ciência não tem capacidade de demonstrar geneticamente se uma pessoa nasce gay ou não, certo? Então, isso fica tão claro. Você tem a religião e pouco e assim, nessa ciência moderna, naturalista ateísta, poucas vezes você tem coisas tão claras entre ciência e religião. Então, aqui estão os fatos. Esses são os fatos, certo? E não é para fazer mal às pessoas ou torturar pessoas que sintam atração por outras do mesmo sexo, sabe? Não se trata disso. Mas se trata de mostrar a realidade como ela é. E tá aqui. Você sempre pega. Não, vamos usar a ciência para atacar a religião. Agora não tem para onde correr. Não dá jogo. Certo? Então, tá aqui. Esses são os fatos como eles são. Certo? Então, tá aí. E aí, é interessante que você não pode de nenhum lugar fazer esse tipo de afirmação. Por quê? Segundo a ciência, quem define cada qual nasce como é a biologia. E esse estudo, ele é o mais importante, o mais atual dentro dessa área. Então, como é que as coisas funcionam, né? Como eu disse no começo desse vídeo, a atração por pessoas do mesmo sexo, ela existe. E sim, Deus ele fez o homem e a mulher. Então, essas duas coisas, elas estão aí. São verdades, as duas são observáveis, certo? E como é que a gente lida com isso? Existem muitas formas de você tentar responder essa questão, né? Uma das preferidas entre religiosos em geral é afirmar que nós temos inclinação ao pecado para tudo, porque é definido pecado para Deus o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, certo? Você ter o ato ali de algum tipo de relacionamento físico com pessoas do mesmo sexo. Então, isso definitivamente é pecado. Isso é definido dessa maneira. Mas o pecado, ele pode muitas vezes ser natural, certo? E o homem natural, como o próprio livro de Mórmon diz, é inimigo de Deus. Então, vê como as coisas vão clareando um pouco. Muitas pessoas têm inclinação a diversas coisas. Tem gente que não consegue controlar o apetite sexual, né? Tem gente que quer fazer coisas erradas com crianças. Tem os cleptomaníacos, que quer roubar tudo a todo tempo, né? Então, você tem inclinações em diversos sentidos. Isso sempre foi tratado na religião. O grande problema é que nunca se viu uma força tão grande para tentar deturpar aquilo que já foi estabelecido por Jesus Cristo, né? Aí tem outras argumentações que falam, mas e a tradução das escrituras? Cara, não tem como torcer a questão a um ponto em que você não veja que é um padrão nas escrituras. Você tem lá Adão e Eva, você tem profetas, esposas, certo? Então você não encontra esse tipo de relacionamento como um padrão nas escrituras. Ainda que você fale sobre a tradução de alguns versículos, não tem como. É torcer muito a coisa, né? Na ciência já se foi mostrado isso. Então, esse é o ponto. E assim, eu vou falar agora de experiências pessoais que amigos meus me relataram, né? Mais especificamente uma amiga, e que eu vi
que, na verdade, eu vi isso acontecer mais de uma vez. Isso é curioso, né? É o seguinte, eu tenho duas amigas que eu conheço há muito tempo. Uma delas é casada já. E ela falou, não, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. E depois, com o tempo, eu senti atração pelo meu marido, porque eu amo, né? E aí a gente conversa e tudo, eu perguntando, mas como é que é? Não, eu ainda sinto atração por pessoas do mesmo sexo, mas eu consigo amar o meu marido. E eu tô ali, né, com ele, e é muito bom, viu? Eu falei, rapaz, mas é mesmo? Ela é muito bom, é maravilhoso. Tudo funciona perfeitamente, se é que você me entende, né? E eu também vi uma amiga que ela nitidamente gostava de rapazes, certo? Isso era nítido, notório, dava para ver, pessoas que se relacionaram com ela falavam a respeito disso, e por pressão social, ela mudou, certo? E aí, isso faz muito mais sentido dentro da teoria de gênero, que diz que tudo é uma construção social, que o gênero é uma construção social, né? Que é apenas uma construção social. Então, por pressão social, eu vi essa moça mudar. Eu vi isso claro e nitidamente. Porque você tem pressão em séries de Netflix, você tem pressão social em redes sociais, você tem pressão social de todo lado. E aí, a pressão social, muitas vezes, ela não é obrigatória, ela não é imposta à força, ela é sugestiva. Só que se você fica sugerindo uma coisa constantemente, massivamente na cabeça da pessoa, ela vai ali praticar o ato algumas vezes. E assim, quando você estuda a respeito de Freud, Freud dizia, né, na sua psicanálise, ele dizia que todo mundo pode sentir atração por todo mundo, certo? E, cara, eu acho que Freud tem um princípio de razão aí. Porque, realmente, eu compactuo dessa, não com quase tudo que Freud fala, que tem muita bobagem lá, sabe? Tem coisa muito maluca, realmente, em Freud. Mas eu acho que qualquer pessoa pode nutrir atração por outra pessoa, certo? Isso nesse ponto do vídeo aqui, eu estou falando sobre percepções, tá? Não estou falando sobre fatos. Até o ponto que eu estava falando de ciência, da religião, eu estava falando sobre fato. Aqui eu estou falando sobre percepções. E faz sentido. Eu sinto que pessoas podem sentir atração por aquilo que elas alimentam, certo? Você pode moldar as pessoas a sentir atração por pessoas do mesmo sexo, como você pode fazer o caminho reverso, tá? Essa é uma percepção. E aí eu vi essa amiga mudar, eu vi isso acontecer, né, por conta disso. Então, o ponto é, eu não duvido que pessoas sintam atração por outras do mesmo sexo. Eu só duvido quando pessoas falam, não, é isso e ponto, acabou. Se nasceu gay, já era. Não existe respaldo científico. Não existe respaldo na fé. Certo? Não existe respaldo nesses dois lugares. Então, e nem na teoria da identidade de gênero existe respaldo, porque lá se fala que o gênero é fluido. Você pode ser fluido. E aí? Tá vendo? Até dentro de espectros iguais você tem divergências. Então, tenha calma antes de tudo. Tenha calma antes de fazer qualquer coisa. Sabe? Eu não tô falando isso aqui pra maltratar. Eu não quero que você faça isso, você que tá me assistindo, tá? Mas a gente tá expondo aqui a verdade como ela é, pra gente buscar as coisas como elas realmente são. E é isso. Acho que é basicamente isso que a gente tinha pra falar em vídeo. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Se você quiser conversar a respeito do tema, tem o grupo Victor Neres no Facebook, tá? E é só isso. Eu sou alguém que estou buscando a verdade aqui sempre no canal. E é isso aí.